Questão 65, o que ela vai dizer? Os Estados Unidos, diante do Brasil e da Argentina, os golpes militares de 1960, o texto aborda uma diretriz do Estado brasileiro em suas relações com os Estados Unidos, caracterizada pelo quê, tá? A mesma relação da época aqui da ditadura militar é a mesma que o governo brasileiro adota hoje, né? Nem mesmo Castelo Branco seria aliado incondicional das políticas liberais, recomendadas pelos organismos financeiros internacionais, nem nos contornos que o Departamento de Estado norte-americano promovia na política externa dos Estados Unidos e latino-americanos, as políticas de ditadura militar. Em particular as iniciativas do planejamento econômico, um projeto frustrado de reforma agrária, promovido pelo ministro Roberto Campos, e a rejeição do alinhamento automático. Então, eles não estavam alinhados automaticamente com Washington, tá? Nos organismos multilaterais. Proporcionaram, pelo menos, incerteza nos cálculos decisórios da política externa dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O Brasil ele não tem um alinhamento automático, não tem hoje, nunca teve, né? Um alinhamento automático com os Estados Unidos nas suas decisões. Isso caracteriza pelo quê, né? O texto aborda uma diretriz do Estado brasileiro em suas relações com os Estados Unidos. Bom, o Estado brasileiro, ele adota um papel de soberania nacional. O que é o papel de soberania nacional? Significa que a gente vai tomar decisões de acordo com os nossos interesses internos. Ou seja, o Estado brasileiro, ele toma decisões de acordo com os seus interesses internos. Então, não de acordo com os interesses externos, tá? Ou seja, os negócios que o Brasil tende a fazer ao longo da sua história, geralmente são negócios que são pautados nos seus benefícios, entende? São interesse externo. O Brasil, ele não tem um acordo de alinhamento automático, entende? Na maioria das vezes, ele vai pautar mais o seu interesse. Isso significa ter, basicamente, alianças ou um comportamento que chamamos de comportamento pragmático. O pragmatismo é justamente isso. Você, basicamente, tomar decisões com base nos seus interesses, de forma pragmática. O que é uma pessoa pragmática, né? Ela coloca na frente os seus interesses. Então, não é o interesse do outro primeiro é o seu. Isso é os interesses que o Brasil faz, inclusive hoje. Como assim o Brasil faz hoje? Quando o Brasil, tá? E se você jogar agora, eu quero que você pesquise agora e jogue assim, governo brasileiro ou governo Lula tem medida pragmática. Isso é manchete do jornal do Globo, manchete da CNN. Por quê? O que é uma medida pragmática? Quando o governo ele sai daqui e ele fecha um acordo econômico com a China, ele coloca em risco o seu acordo com o Ocidente, dos Estados Unidos. Isso cria conflito. Se o Brasil tivesse um alinhamento automático, ele não faria acordos econômicos com China, com Rússia, com outros países. Mas o Brasil, ele joga um jogo pragmático, de acordo com seus interesses. Ou seja, ele faz aliança com um e aliança com outro. E ele não quer nem saber. Ah, mas um é inimigo do outro. O problema é teu. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu sou aliado desse e aliado desse. E acabou. Mas por quê? Porque é o meu interesse. Eu tenho coisas para tratar com esse, eu tenho coisas para tratar com esse. Se vocês se odeiam, o problema é de vocês. Mas eu estou focando no meu interesse. O Brasil sempre adota essa medida, independente do governo, a maioria das vezes, desde lá do governo militar, o Brasil não tem alinhamento dos países. O Brasil tem essa política de um interesse pragmático. Claro que nem todo líder é assim, nem todo governante é assim, mas na maioria das vezes é. Isso causa, claro, alguns conflitos, né? Tipo, o Brasil está se aliando à China, etc. Mas, teoricamente, se você é um Estado soberano, você precisa também ter essa postura. Porque um alinhamento automático, nem sempre ele vai ser um alinhamento multilateral. Às vezes ele vai ser unilateral. Às vezes o benefício não vai ser mútuo, né? Então, se você tem um alinhamento automático, como é que você garante que esse alinhamento ele vai ser multilateral, tá? Então, essa é justamente a visão que vocês precisam ter, né? Tá? Pragmatismo é justamente isso, você agir de acordo com interesses próprios, né? De acordo com o seu interesse, beleza? Agora, olha só, busca da superioridade no comercial. Não, o Brasil ele não busca uma superioridade comercial, inclusive nem tem como ele conseguir isso num curto prazo, né? O Brasil não vai esperar os Estados Unidos, não vai esperar a China, entendeu? Mas ele busca justamente relações e parcerias estratégicas de acordo com seus interesses. Para cada país ele tem ali suas relações estratégicas, né? Afirmação da equidade continental. O Brasil não busca uma equidade no continente, né? Nem territorial, nem tamanho, nem hegemonia. Ele não busca essa equidade continental. Não é essa busca que o Brasil tem. Basicamente, é uma política externa, né? Qual é que é o tratado da política externa do Brasil, né? É uma política onde o Brasil tem construções pragmáticas. Se aumenta a taxa lá, eu aumento a taxa aqui. Entendeu? Por quê? Porque é de acordo com o meu interesse. Se fosse um alinhamento automático, aumenta a taxa lá e eu não posso aumentar aqui. Porque eu tenho que estar alinhado. Eu não posso taxar de volta, entendeu? Mas como o Brasil não tem esse alinhamento automático, ele vai discutir. Se tu taxar aí, eu vou discutir, vou taxar aqui, entendeu? Porque é de acordo com meus interesses. E se tu não quiser fornecer, eu vou fechar com outro. Entendeu? É essa lógica que é tratada, né? Dentro dos fundamentos. Agora, olha só, mais uma. Insistência na integração regional. Mais uma vez, o Brasil não tem o objetivo de integrar
com os Estados Unidos. Não tem integração com os Estados Unidos, de integrar uma região, de integrar território. Não são fronteiras regionais. É uma característica econômica e política. Redução de investimentos bélicos. Mais uma vez, o Estado brasileiro, ele não tem como caráter redução de investimentos bélicos. Primeiramente, o Brasil nem investe tanto em aparato bélico, né? Nem é uma grande característica do Brasil ter aí investimento bélico, né? É até uma certa... O Brasil até muitas vezes é um pouco ridicularizado nesse ponto. Apesar do Brasil ter alguns bons investimentos bélicos, né? O Brasil até tem alguns bons investimentos bélicos, mas não tão forte quanto outros países, né? Também, o Brasil, ele tem uma postura muito de neutralidade, né? Perceba que o Brasil, ele não investe tanto em procedimento bélico porque o Brasil, ele não precisa, tá? Tanto dessa defesa, né? É até uma característica que a gente tem que olhar. O pessoal vai falar assim, o Brasil tá ameaçado de guerra, o Brasil tá ameaçado de cair uma bomba. Não, nunca vai cair uma bomba no Brasil, não vai ter guerra no Brasil, de guerrear e invadir o Brasil, porque o Brasil é protegido por todos os países do mundo, quase, tá? O Brasil é protegido pela Rússia, pela Índia, pela China, pelos Estados Unidos. Ué, Renato, mas por quê? Porque, cara, as nossas terras, elas são muito ricas, entendeu? As nossas terras, elas são muito ricas. Se o Brasil for afetado, o mundo passa fome, entendeu? O mundo passa fome. O Brasil é o maior exportador de alimento do mundo, cara, entendeu? Se o Brasil for afetado, o mundo passa fome, entendeu? Não tem ainda alguém que substitua o Brasil dentro desse ponto de alimento. Então, a exportação de carne, de alimento, de arroz, de soja, de café, de cana, o Brasil domina isso, entendeu? O Brasil domina. E vários países dependem disso. Então, o Brasil sendo afetado vai afetar a economia da agricultura de todos os países do mundo, na maioria dos países do mundo que dependem da comida do Brasil, entendeu? Então, o Brasil ainda se protege muito no commodity, entendeu? Se protege muito no commodity, entendeu? Então, existe uma grande fronteira ali de proteção e tudo mais, mas o Brasil sabe que, politicamente, ele está muito bem protegido, entendeu? Por alianças políticas e relações estratégicas, entendeu? Porque toda guerra envolve dinheiro, entendeu? Envolve dinheiro. E o Brasil ser afetado custaria caro para muitos lados, entendeu? Para todos os lados, entendeu? Para todos os lados. Então o Brasil, ele fica quase como se fosse nessa região de neutralidade ali, né? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.